Traição. A traição é uma das principais causas das separações. Já foi talvez a principal causa. Atualmente está entre as três: esvaziamento do relacionamento, brigas e traições. O que é a traição? A traição é enganar o outro na área romântica e ou na área sexual. Então não é o ato em si que caracteriza a traição. A pessoa pode transar e não está traindo. Basta ser um casamento aberto, basta haver um contrato entre os parceiros de que ambos podem, ou um dos dois pode transar com outra pessoa. Então, não havendo engano entre os parceiros, não é traição. E a espécie humana é moderadamente poligâmica. O que significa isso? Existe uma tendência para a gente ficar com mais que um parceiro, simultaneamente ou sucessivamente. Em todas as culturas, em todas as épocas, sempre aconteceram traições. Nunca foi possível eliminar a traição, por mais que se condenasse à morte, à amputação, apedrejamento. Sempre houve traição, e nas culturas onde a monogamia é tida como ideal, sempre há traição. Tem estudo que mostra que, por exemplo, que uma boa percentagem das pessoas não são filhas dos pais presumidos, ou seja, a mulher acabou traindo com outra pessoa. Tem exames genéticos, inclusive, que mostram isso. Mas isso não é desculpa. Embora a traição, o fato de eu me comprometer com alguém não significa que eu perca a atração por outras pessoas. Eu perco um pouco, mas ainda eu sou capaz de sentir atração. O fato de eu amar uma pessoa também não significa que eu não vou traí-la com outro. Quando eu estou apaixonado, diminui muitas chances, que eu só penso na pessoa por quem eu estou apaixonado. Depois, quando a paixão diminui e aí acontece o amor, tem estudos que mostram que acontece traições sim, e que está amando ou não diferencia muito. Quem traz mais, o homem ou a mulher? Antigamente se acreditava que eram os homens. As estatísticas mais recentes mostram que as mulheres estão traindo tanto quanto os homens. O que aumenta as chances de trair? Que características pessoais? Uma delas é ter um alto grau de erotofilia. O que é isso? Gostar muito de sexo. Outra característica é não ter barreiras cognitivas, ou seja, teoricamente a pessoa não vê nada de mal em trair, pode transar com vários. Então, se ela tiver uma cabeça que pensa desse jeito, aumenta a chance dela trair. E outro motivo é a oportunidade. Então, se há oportunidade, isso vale principalmente para os homens, aumenta a chance que eles venham a trair. A pessoa traída, as mulheres dão mais importância ou sentem muito mais grave a traição romântica, quando há afeto. Então elas sempre procuram ver quanto tempo faz, quem que era, quantas vezes encontrou, o que sentia. E os homens dizem, foi só sexo. Para os homens é o contrário. Os estudos mostram que a traição sexual afeta mais os homens do que a traição emocional. Então, se a mulher estava envolvida, estava sentindo coisas, preocupa menos do que ela falar, eu transei e foi só sexo. Isso não é uma boa desculpa aos ouvidos masculinos. Eu trabalho no meu consultório com tentativas de recuperar relacionamentos onde aconteceu a traição. Existem relacionamentos que são irrecuperáveis, é chamado morte súbita. Às vezes a pessoa trai e termina o relacionamento rapidamente. É uma das causas da morte súbita do relacionamento. Quando há chance, o casal quer tentar ou uma parte quer insistir, eu acabei desenvolvendo procedimentos para ajudar nessa tentativa. Como, por exemplo, mostrar que ama o outro, que está arrependido, ouvir o outro que foi traído, a mágoa, a dor, fazer projetos para o futuro. Então tem uma série de medidas que aumentam as chances de reconstituir o relacionamento. Depois da traição é um outro relacionamento.
E o mais grave que fica é a desconfiança. Então, a coisa mais grave após uma traição é a desconfiança, que se a pessoa continua traindo, se ela vai trair com outra, quebra a confiança. Muito difícil de reconstituir a confiança. Eu acho mais grave na traição não ser pego, terminar o relacionamento, que são coisas gravíssimas. Eu acho mais grave ter que mentir, ter que fingir, ter que enganar o outro, superficializa o relacionamento, você sente... A pessoa que faz isso com a outra, ela se permitir, ela se dá ao trabalho de enganar, de ser falsa. Isso eu acho bem grave na traição. Os homens geralmente podem trair com pessoas com as quais eles não ficarão, porque o homem ele pode trair por sexo e ele faz sexo com quem ele não teria um relacionamento, um compromisso. As mulheres geralmente quando traem, a pessoa com quem ela traiu é alguém qualificado, é alguém próximo ou alguém com quem ela ficaria, teria um compromisso e até alguém acima do nível das pessoas com as quais ela consegue ter compromisso. Então por isso que se diz que a traição feminina é mais grave, nesse sentido. A ameaça de terminar o relacionamento é maior. Por quê? Porque os parceiros que as mulheres escolhem para trair, geralmente são mais qualificados, é alguém com quem ela poderia ter um relacionamento. Os homens nem sempre. Pode ser essa pessoa e pode ser alguém que jamais teria um relacionamento com a pessoa. É aí que eles dizem que foi só sexo. Então a traição é uma grande causa de separação, é uma dor terrível, é destrutiva para o relacionamento na maioria das vezes. Tem gente que diz que a traição ajuda o relacionamento. Eu acho improvável, deve ter casos sim, mas eu acho improvável. E então a traição não se desculpa que haja uma tendência, eu tenho tendência também para matar, para roubar. O fato de ter a tendência não significa que eu vá fazer, existem tendências em contrário também. Então, pense nisso, a traição é uma coisa bem grave, causa tremendas consequências e claro que tem casos onde existem atenuantes, até justificativas, mas geralmente é grave e raramente vale a pena. Pense nisso. Um abraço então, boa semana.